Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre como é que o Al-Ahly vai encarar o Verdão, como é que ele vai chegar para encarar o Verdão, quais são as novidades do Al-Ahly, quais são os jogadores que serão integrados à equipe do Al-Ahly para o jogo de terça-feira contra o Palmeiras, como é que essa equipe pode jogar contra o Verdão, ela vai jogar realmente de forma reativa, ela vai jogar de forma mais propositiva, como é que o grande time africano, né, o bicampeão da Copa Africana, né, a Libertadores Africana, né, assim como o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, o Al-Ahly é bicampeão da África, meus amigos. Bicampeão da África com o técnico Pitso. Assim como o Abel é técnico do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, o Pitso é bicampeão da África, meus amigos. É um técnico realmente muito interessante, meticuloso, estudioso, muito acima da média mesmo. Como é que essa equipe vai chegar para enfrentar o Palmeiras? A coisa não é tão simples como parece. E além disso, o Al-Ahly pode sim, pode sim mudar a sua forma de jogar contra o Verdão. O que de certa forma poderia também ser interessante para o Palmeiras. Ou não. Vamos analisar isso com calma aqui neste vídeo. Vamos falar sobre as possibilidades do Al-Ahly e como é que o Palmeiras pode fazer para vencer a equipe africana também. Antes disso, eu queria pedir a sua permissão para falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa mundial aí de apostas, mundialmente conhecida, respeitada, entrega rapidamente o lucro para os seus apostadores. Eu fiz uma pesquisa para saber disso, não traria qualquer patrocinador para este canal. E a 1xBet é uma casa para você que curte uma aposta esportiva. Você gosta de uma aposta esportiva? Eu sugiro que você vá na casa de aposta que seja confiável, né? E vá na 1xBet no caso, e para isso cadastre-se usando o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado, até para dar uma força aqui também no canal. Você vai encontrar os grandes jogos. Hoje, por exemplo, tem um Campeonato Paulista, gente, aí. Guarani e Santos é um jogo, por exemplo, para mim, que no mínimo sai 2 gols nessa partida. Corinthians e Ituano, contudo, é um jogo, por exemplo, que pode ter pouquíssimos gols, mas o Corinthians mudou, perdeu o técnico e, geralmente, quando isso acontece, a equipe joga um pouco mais leve, é provável que o Corinthians vença essa partida, mas com uma diferença mínima. Eu acho que não sai muitos gols, mas o Corinthians deve ficar com a vitória. Tem o Flamengo contra Fluminense, né? O Flamengo está sinalizando que vai ser realmente uma equipe interessante em 2022, o Fluminense está sinalizando que só tem confusão, né? O Abel já desmentindo o presidente, então é uma confusão danada do Fluminense, que está jogando realmente uma bolinha bem pequena nesse começo de temporada. Acho que nesse caso aí, para ser bem conservador, vitória ou empate para o Flamengo. A gente vai ter também às 16 horas a Copa Africana de Nações, né? O Egito contra o Senegal. Eu sou mais Egito nessa disputa, mas eu acho que é jogo para poucos gols. Porque a equipe eu sou mais Senegal nessa disputa, perdão. Mas é um jogo para poucos gols, porque o Egito geralmente fecha muito e tenta tirar a velocidade do jogo. Os jogos contra o Egito geralmente são jogos de poucos gols, ou buscam contra-ataque. Então eu seria mais Senegal. Mas é um jogo para mim que vai ter poucos gols. Primeiro tempo, por exemplo, sabe aquela aposta de 2 gols no primeiro tempo? Para mim é menos 2 gols no primeiro tempo nesse jogo. Por exemplo, né? Então são esses aí os jogos que eu acho que seria interessante a gente usar ali a 1xBet para apostar. Tá bom, meus amigos? Usa o link que está na descrição desse vídeo, cadastre-se para dar uma força também aqui para o canal do Josa Novales, tá bom? Como é que vai chegar o Al-Ahly para enfrentar a equipe do Palmeiras? O mundo, de certa forma, se surpreendeu demais com o que aconteceu na estreia do Monterrey contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes da FIFA. O mundo esperava, evidentemente, que o Monterrey vencesse. O Monterrey chegou totalmente quebrado no Mundial. Não justifica, mas chegou absolutamente quebrado. O centroavante Funes Mori não conseguia dar uma corrida em campo, estava impressionante como ele estava desgastado, cansado. Ele tinha viajado, assim como outros jogadores da seleção. Às 5 da manhã, o jogo terminou, às 2 da manhã, às 5 da manhã, estavam pegando voo. Olha só ao que esses jogadores estão sendo submetidos. Evidentemente que chegaram, só o casco, para vocês terem ideia. O grande zagueiro ali da equipe do Al-Ahly, o César Montes, não pôde jogar, esse no caso testou positivo para Covid, mas também o outro, Medina, que é o cara que faz o modelo de jogo acontecer, ele também estava no banco de reservas porque ele não teve condição física para entrar no jogo. Só para vocês terem uma ideia. Agora, isso justifica? Absolutamente não. Foi um vexame mexicano, assim como foi um ato heróico dos africanos que jogaram simplesmente com 11 reservas, gente. 11 jogadores, 11 desfalques e ali, na verdade, apenas um ali duelava para ser titular com outro jogador, mas em geral, pelo menos 10 jogadores ali eram que estiveram ausentes
eram titulares da equipe do Al-Ahly. Pelo amor de Deus, hein, gente? Que coisa absurda. O que vai acontecer contra o Palmeiras? A gente viu contra o Monterrey que essa equipe jogou de forma defensiva, segurando o jogo um pouco atrás, fazendo um contragolpe eficiente. Era um time que frequentava pouco o campo de ataque, mas quando o fazia, conseguia fazer com muita eficiência, tirando muito bom proveito das oportunidades que tinha. Finalizou com muito mais acertos para o gol do que a equipe Monterrey. Teve um bom número de finalizações, bem menor do que o do Monterrey, mas um número bem mais alto de finalizações corretas do que a equipe mexicana. Isso diz muito sobre o modelo de jogo. A gente percebeu que nessa forma de jogar de maneira reativa, a equipe, mesmo jogando de forma reativa, a gente percebe que a equipe sabe tocar bola e que por essência, uma equipe que sabe trabalhar com a posse de bola e que costuma ter a posse de bola contra os seus maiores adversários, contra os seus outros adversários, a maioria deles. E em geral é isso que acontece, é uma equipe que trabalha mesmo com um jogo propositivo, um jogo ofensivo, um jogo posicional, um jogo que fica sempre ali tramando, né, ali no entorno da área dos adversários. E o curioso, meus amigos, é que quando o Al-Ahly faz esse jogo, ele também costuma ter uma defesa muito acima da média, né? A defesa do Al-Ahly é a melhor defesa dos times africanos, para vocês terem uma ideia. E no mundo desse tipo de jogo, desse tipo de modelo muito propositivo, a la Bielsa, a la Cruyff e tudo mais, esse tipo de modelo aí, em geral, das equipes no mundo que praticam esse tipo de jogo, o Al-Ahly é um dos que melhor o executa do ponto de vista defensivo. Embora fique muito tempo tramando no terço final, é uma equipe que geralmente não leva muitos gols. Então, é uma equipe forte quando propõe o jogo, mas ela mostrou contra o Monterrey, com muitos desfalques, com muitos problemas, problema de lesão e também problema de desfalques, que ela também pode jogar de forma reativa. Mas jogando de forma reativa, ela consegue tocar, sobretudo ali, gente, no segundo terço do campo, ela toca muito bem a bola e nesse sentido também sabe se defender. Esperando ali, no segundo terço do campo, no máximo, né, uma oportunidade para ir para o campo de ataque e gerar dano ali para as defesas adversárias. Foi assim com o Monterrey e poderá ser assim com o Palmeiras também? Aí talvez seja uma outra história. O técnico Abel Ferreira é um técnico extremamente sério, estudioso e meticuloso. Mas o Pitsu também é. Né? O Pitsu também e ele se destaca na África, ele é conhecido por ser um técnico que faz suas equipes jogarem de forma muito propositiva, mas é também conhecido como técnico que estuda demais os adversários. Ele passa horas e horas da madrugada estudando seus adversários. De forma meticulosa. E depois que ele faz o estudo, ele vai até a sua comissão técnica, por exemplo, parte da sua comissão técnica que apresenta dados para ele. Então ele faz um batimento de dados daquilo, por exemplo, que ele aprendeu no estudo sobre a equipe, com os dados também que são oferecidos por meio da sua comissão técnica. Então ele faz aquele batimento ali e tira o melhor e gera uma preparação para a sua equipe para lidar com o adversário. É impressionante, a gente viu no jogo contra o Monterrey, como as ações do Monterrey eram previsíveis dentro de campo para a equipe africana. Não tinha uma jogada, e diria para vocês que do ponto de vista mesmo de estudar uma equipe como o Monterrey, é mais complicado do que estudar uma equipe como o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras se notabiliza, sobretudo, pela sua coletividade, pelo seu jogo tático. A força do Palmeiras é, sobretudo, o jogo tático. É mais fácil você estudar, entender o jogo tático da equipe do que entender, por exemplo, uma equipe maluca que às vezes se baseia, sobretudo, nas suas individualidades. O Monterrey tem um padrão tático muito empobrecido, mas tem jogadores muito bons. Vamos tomar cuidado com o que aconteceu nesse jogo de estreia. O Monterrey não foi nada bem, mas circunstâncias também potencializaram aquele jogo horroroso do Monterrey. E eu diria que uma circunstância dessas foi também a qualidade do próprio jogo do Al-Ahly. Então o que eles fizeram contra o Monterrey? Um jogo extremamente reativo. O que se espera que a equipe do Al-Ahly faça contra o Palmeiras? Um jogo também muito reativo. Mas aí, meus amigos, tem uma questão. Tem uma questão importante. No começo, eles falavam que talvez não aceitariam os jogadores que voltariam da seleção, porque esses jogadores chegariam muito exaustos. E a equipe que tinha ali uma preocupação de passar pela equipe do Monterrey, era o mínimo que eles queriam, chegar à semifinal. Essa equipe, por exemplo, já teria algo de muito grande conquistado no torneio. Então, na verdade, esses jogadores talvez não seriam incluídos. Houve uma mudança em relação a isso. E os jogadores que vão voltar à seleção, de fato, eles serão incluídos sim no time titular. Voltarão cansados, voltarão exaustos. O jogo vai ser hoje às 16 horas e o jogo contra o Palmeiras vai ser na terça-feira, meus amigos. Mesmo assim, eles vão incluir os jogadores que virão da seleção do Egito. Quais são esses jogadores e como é que eles jogam? Vamos lá.
Um jogador que faz muita falta para o Montiel e também está fazendo falta para o Egito é o goleiro Mohamed El Shenawy. O Mohamed El Shenawy é aquele goleiro que mitou, né, gente, no último Mundial de Clubes, segurando tudo, foi o responsável ali pela equipe ter vencido a competição. Ele foi para a seleção africana, ele se lesionou, ele não vai ser um jogador que vai voltar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse jogo, o Palmeiras pode ganhar esse jogo, mas também é um jogo que pode dar empate. Se for para empate, vai para pênalti. Nos pênaltis, meus amigos, esse goleiro, ele é muito pegador de pênaltis, mas é muito mesmo. Faz realmente muita diferença esse goleiro não estar presente. Para o Palmeiras faz realmente muita diferença, porque é um goleiraço. Então não estará presente porque ele está lesionado. Então dos 7 jogadores da seleção, este não estará em campo, porque ele está lesionado. O outro que também faz diferença é o lateral, o Akram Traufik. O Akram Traufik é um lateral, ele joga de maneira bastante propositiva também, às vezes se confunde com o extremo. Esse jogador também foi para a seleção africana e se lesionou. Então, assim como goleiro, ele também não integrará a equipe do Al-Ahly para o jogo contra o Palmeiras. Então, esses dois dos 7 já ficaram 5, 2 não estarão presentes. Quem estará presente? Um deles é o zagueiro Abdelmonem. O Abdelmonem é um zagueiro de muito alto nível, muito bom, é uma espécie de líder dentro de campo. Ele não tem o jogo tão qualificado de um outro zagueiro que nós vamos falar aqui, mas ele é mais importante para a equipe do Al-Ahly do que o outro zagueiro que nós vamos abordar aqui neste vídeo ainda. O Abdelmonem é realmente um zagueiro de altíssimo nível, muito bom, e parece uma espécie assim de alma da equipe do Al-Ahly. Ele esteve ausente, ele estará presente novamente no Al-Ahly e agora no jogo contra o Palmeiras. O outro jogador é o Randi Fati e também o El Solia. O El Solia e o Randi Fati são dois meio-campistas. São os dois meio-campistas hoje que jogam na equipe do Egito, na seleção do Egito. E também são titulares dessa equipe do Al-Ahly. Eles fazem muito, os jogadores são muito criativos, às vezes se confundem com atacantes, às vezes aparecem lá dentro da área. São jogadores muito hábeis, que faz com que esse jogo propositivo de posse de bola funcione muito, a excelência. Esses dois jogadores estarão de volta para a equipe do Al-Ahly, tanto o Randi Fati quanto ele Solia. O zagueiro Ayman Ashraf na verdade ele não é zagueiro, ele é zagueiro, mas ele é sobretudo também um lateral esquerdo. No Al-Ahly ele joga como zagueiro, mas ele é também um cara polivalente que consegue ser zagueiro, lateral esquerdo e também extremo pelo setor esquerdo. Esse é um jogador, por exemplo, que é muito bom, também, mas é titular também do Al-Ahly, mas na seleção do Egito ele é reserva. Ele era titular, acabou perdendo a posição, mas também é um jogador muito importante para a equipe do Al-Ahly e estará de volta. Ele consegue trabalhar como zagueiro, ele consegue trabalhar como nas duas funções de zagueiro, e às vezes se confunde também como volante. Ele também aparece como lateral esquerdo e também extremo pelo setor esquerdo. Esse cara faz o jogo ser muito vertical. Ele verticaliza um pouco mais esse jogo do Al-Ahly quando ele está no campo de ataque. Ele estará de volta. O Mohamed Shiraf é um jogador que também é reserva, mas sempre entra no segundo tempo na equipe do Egito e na equipe do Al-Ahly. Ele também é titular. Ele é uma espécie de ponta, meia, um monte de coisa ele faz ali. Um jogador muito polivalente, um jogador também que faz com que a equipe do Al-Ahly ganhe dinamismo no setor de ataque, sobretudo no último terço do campo. Agora, tem mais 4 jogadores aí, então esses 5 jogadores são integrados. Agora, eram 11 desfalques. Desses 11 desfalques, 4 eram por lesão / Covid. Esses jogadores não estarão em campo contra o Palmeiras. O Percital, esse faz muita diferença. É um centroavante de altíssimo nível, de muita movimentação, né? Tem o Badi Benoim. Badi Benoim é o zagueiro. Esse sim é o zagueiro que o Al-Ahly vai sentir muita falta. Ele não é o líder como o Abdelmonem, mas ele é um zagueiro melhor que o Abdelmonem. É um zagueiro que tem uma saída limpa do fundo, fantástica. Na verdade, ele é um cara que faz com que esse jogo propositivo, muito ofensivo do Al-Ahly, comece a acontecer lá no setor de defesa. O Badi Benoim não estará ausente porque ele está lesionado. O mesmo acontece com Amar Randi, que é meio campista, e com Salah Mohsen, que é um ponteiro que também que acelera muito o jogo. Esse vai até o fundo do campo por excelência. Então, esses jogadores não estarão presentes em campo. Agora, o que acontece com a volta desses jogadores? A volta desses jogadores pode fazer com que o Al-Ahly retome o seu jogo propositivo. Este é o ponto. Há uma hipótese, sim, de que eles continuem a jogar de maneira reativa contra o Palmeiras. Além de tudo, esses jogadores chegarão cansados para o jogo contra o Verdão, mas há também uma hipótese, a partir de agora, que esses caras, meus amigos, possam fazer com que o técnico, o Pitso Mousmani, que é um técnico espetacular,
faça com que ele, por exemplo, queira jogar de maneira mais propositiva contra o Palmeiras. E aí a gente não sabe o que é melhor, porque esse time está muito acostumado a fazer jogo propositivo, mas ele também é muito bom na defesa quando faz esse jogo. Ou se seria melhor para o Verdão ele jogar de forma reativa. De forma reativa se encaixa melhor para o Al-Ahly e se encaixa de forma mais negativa para o Palmeiras. Talvez seria melhor que o Al-Ahly tentasse jogar um pouco mais contra o Palmeiras. Com a chegada desses jogadores, ainda que não sejam todos, é muito provável que a equipe mude a forma de jogar contra o Verdão e passe a jogar de forma ofensiva assim. Além deles, a gente tem na equipe, nem todos jogarem, a gente vai continuar tendo na equipe o Ashraf, né? O Ashraf é um jogador, é um meia de 25 anos, é aquele camisa 19 do Al-Ahly, jogou demais contra o Monterrey. E também o Dieng, o lateral malinês, fantástico, mas fantástico mesmo, não perdeu uma, gente, o Dieng. É um jogador também que vai complicar muito. E tem o Malou também, que que também está na equipe, jogou muito bem, que é o tunisiano, né? Esses dois jogadores, o Dieng e também o Malou, eles não foram convocados para a Copa Africana de Nações, porque a Tunísia e o Mali não se classificaram para a competição, senão eles também teriam sido desfalques do Al-Ahly. Então, na verdade, eu acho que aí não dá para saber muito bem como é que vai entrar esse Al-Ahly, se de forma propositiva ou se de forma reativa, mas eu acho perfeitamente que é possível sim que essa equipe ainda assim pratique o jogo mais reativo em relação ao Palmeiras. Como é que o Palmeiras pode vencer o Al-Ahly? Acho que o Palmeiras pode vencer o Al-Ahly tentando sim o jogo mais propositivo, porque se essa equipe ficar realmente no campo de defesa, não tem jeito. O Palmeiras vai ter realmente que tentar sair para o jogo. E eles já falaram, o Pitsu já falou, a gente não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar. Então o ideal é que o Palmeiras tente sim buscar a construção da sua vitória e não fazer um jogo de muita espera. E para isso acho que a saída está nesse jogo, meus amigos, das individualidades, porque o coletivo do Palmeiras foi muito estudado pela equipe do Al-Ahly e também pelo técnico Pitsu Mosimane. Então o que acontece? O melhor é que o Palmeiras consiga também, além de ter o seu padrão tático muito eficiente, que as suas individualidades entre em campo e jogue muito, como por exemplo o Veiga. É jogo para Veiga, é jogo para o Scarpa, que é um jogador muito inteligente. Agora é jogo também, por exemplo, meus amigos, para um jogador como o Dudu, né? Ou então um jogador como o Wesley, que podem, por exemplo, fazer dribles, quebra-linhas, que podem, por exemplo, fazer a diferença. Ou, no segundo tempo, um jogador como o Giovani seria perfeito para o Palmeiras. Por quê? Porque o Al-Ahly é muito complicado você, por exemplo, ter um estudo e gerar uma marcação para jogadores individualmente, sobretudo para jogadores como o Giovani, que é um jogador muito intuitivo, né? É capaz, por exemplo, de praticar um drible curto, muito eficiente ali naquela linha, quebrar a linha de marcação. Então eu acho que para o Palmeiras o ideal seria que esses jogadores estivessem em alta e que o jogo role muito pelo meio de campo com o Veiga e também com o Scarpa, mas que haja uma associação, proximidade de jogadores, sobretudo quando estiverem perto da área. Sorte ao Verdão, acho que o Verdão, apesar de tudo, é favorito. Falamos muito do Al-Ahly, mas a gente falou aqui do que é o Al-Ahly e não da execução de jogo desse Al-Ahly. Por isso, para mim, o Verdão é favorito sim para levar essa classificação à final do Mundial de Clubes. É isso.